seja muito bem-vindo a essa videoaula onde eu vou falar para você sobre preparação de fundo. E nessa videoaula aqui agora eu vou explicar para você quais são os produtos que você utiliza para fazer o fundo, a diferença do fundo para a base, também vou falar os erros principais que a maioria das pessoas cometem em fazer fundo do seu objeto e se todo objeto precisa você realmente de fato fazer fundo para você entrar direto na ação, que é a parte da base. Então essa aula, galera, ela é mais importante do que a aplicação de fundo. Por quê? Porque se você não sabe essas regras que eu vou passar para você, essa parte teórica, você não vai ter resultado na prática. Entenda que na parte de pintura existe algumas normas, existe algumas regras que você tem que saber para que você tenha resultado. Se você não sabe, quando você chegar em ação, você vai cometer esses erros. Por quê? Porque você não sabe. Então, você talvez vai chegar, vai preparar vários objetos, talvez você não vai preparar um objeto, vai entrar direto para a parte já da base. Talvez você vai trocar os produtos na hora de comprar, talvez você vai ter problema de reação, talvez você vai ter problema do seu objeto que você está fazendo, depois de você ter feito tudo, ele sair toda aquela tinta dele arrancar, como se fosse um isofilme. E tudo isso é por conta de você não saber dessas informações que eu vou passar agora para você. Essa videoaula vai ser uma aula totalmente teórica, galera. Porém, é essa teoria que faz você ter resultado na prática. Porque essas informações eu não tinha no meu começo e eu cometia muito esses erros, demais. Para você ter uma ideia, eu pegava objetos como esse e jogava muito Prime nele. Ou eu pegava objetos como esse, de plástico, e já entrava jogando Prime, eu já entrava jogando a minha tinta, já entrava jogando o meu fundo nela. E isso depois soltava tudo. E tudo isso eu vou falar para você agora nessa videoaula. Por quê? Porque toda preparação existe um método correto que você tem que seguir. Entenda que a parte de pintura ela tem regras, elas têm normas que você tem que seguir. E uma vez por todas que você compreendeu isso, você botou na sua cabeça essas informações, fica muito rápido o resultado, você não comete esses erros e você sempre vai entender as horas que pode acontecer alguma falhinha dentro do seu processo. Porém, para você entender essa parte de erros, você tem que entender toda essa parte de teoria. Senão, quando você entrar em ação, você vai errar demais. Compreenda, galera, perfeição é sinônimo de você entrar em ação várias vezes fazendo o mesmo objeto. Eu vejo um monte de pessoas querer ser bom, porém, você pergunta para ela, quantas vezes você treinou com objetos mais fáceis, mais simples, para você atingir resultado? Essa pessoa vira e fala, eu entrei direto com a roda, eu entrei direto com o paralama, eu entrei direto com um objeto gigantesco. Esquece, você vai ter muitos problemas, você vai gastar muito produto e você vai errar demais. Então sempre comece com objetos menores, no máximo 1 palmo por 1 palmo. E se esse objeto tiver menos cavidade, melhor ainda para você no seu início, porque você vai preparar mais rápido, você vai ter um resultado melhor e uma qualidade melhor. Então vamos lá, que nessa videoaula eu vou falar para você quais são os produtos que você utiliza para fazer fundo. E todos os objetos precisam fazer fundo antes de você entrar na base. O que eu estou falando de base? Presta atenção, vamos lá. Fundo é uma coisa e base é outra. Isso é importante você diferenciar isso tudo, ok? Por quê? Você que vai fazer análise se o seu objeto precisa fazer o fundo antes de você entrar com a base, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá. Entenda uma coisa, ó. Isso aqui que você está vendo aqui agora já é uma base preparada. Desse jeito. Para você entrar com a sua tinta ou com o seu verniz ou o produto que eu vou falar na próxima aula, você tem que preparar o seu fundo. Aí depois você entra finalizando, ó, e deixando esse objeto espelhado para você entrar com a metalização. Isso aqui já é uma base acabada. Porém, na maioria dos casos você vai ter que preparar o fundo. Ó. Deixa eu pegar um outro objeto para você entender o que é base, tá? Eu estou mostrando para você entender a diferenciação, ó, tá vendo? Isso aqui é base. Esse objeto que você está vendo aqui, ele já está com a base 100% acabada e agora eu posso entrar o quê? Com a metalização. Porém, antes de eu entrar com a base, eu tenho que entrar com o fundo. E é agora, nessa videoaula, que eu vou falar com você. Vamos lá. Quais são os produtos que você utiliza para fazer fundo dos seus objetos?
você utiliza o quê? O Prime PU, ok? Você também pode utilizar uma massa plástica, como você também pode utilizar uma seladora plástica, tá? Lembrando, seladora plástica, galera, é para objetos plásticos. O nome já diz, seladora plástica. Eu já vou explicar a funcionalidade de cada um deles, como é que você utiliza, ok? E qual é a parte correta que você deve aplicar esse produto, tá? Se você notar aqui na minha bancada, eu tenho um diluente, que eu já vou falar dele, e também tem um desengraxante. É muito importante essa parte do desengraxante também, ok? E também você vai utilizar o que? Lixas, para você preparar desde lixa 300, desde lixa 400, 600 ou até 800, ok? Agora em parte de preparação de fundo, galera, vamos lá. Tudo que é fundo, você não utiliza lixa 800 e nem 600. Por quê? Porque você perde muito tempo lixando. Eu vejo muitas pessoas aplicando fundo e depois lixando o Prime com uma lixa 800 ou 600. Compreenda que lixa 600, 800 é já um acabamento final. É onde você tira os riscos mais superficiais, deixando ela mais lisinha. Então, se você entra com uma lixa aí 600, 800 ou 1.200 para lixar fundo, você vai perder muito tempo, vai gastar muita energia, vai gastar muita lixa também. Então é muito importante você entender isso. Parte de fundo, qual é as lixas adequadas para usar? Sempre 220, 300 e no máximo 400. Fundo, galera, fundo, que eu já vou explicar para vocês, ok? Vamos lá. O que você utiliza para fazer fundo? O Prime PU. Muitas pessoas perguntam, pô, qual é o Prime que eu devo comprar? Sempre PU, galera, poliuretano. PU, ele tem mais resistência, ele tem mais durabilidade, tá? Ele tem um maior brilho. Então, o PU é um produto mais classudo, é um produto melhor. Então, sempre que você for comprar, sempre compra Prime PU. Se você notar, as latinhas, elas estão tampadas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, se eu deixo a marca, elas ficam focadas só nessa marca. No Prime não tem problema, na seladora plástica também não, ok? Na massa plástica também não, no desengraxante também não e no diluente também não, não tem problema de marca. O que você tem que compreender é que no processo de fundo e no processo de base, você sempre utiliza produtos PU, ok? Muitas pessoas na hora de comprar o Prime, ou elas querem comprar sintético. Sintético é PU? Não. Acrílico é PU? Não. Universal é PU? Não. Universal ele se aproxima, porém é um outro produto, ok? Existe Prime Universal. Sempre utiliza Prime PU. Melhor qualidade, melhor resistência, melhor durabilidade, ok? Então quais os produtos que eu devo comprar? Prime PU. Qual que é a marca? Não importa a marca. A marca você vai comprar a marca que você gosta, que você está vendo que você tem mais facilidade de utilizar ela. Outra informação importante que as pessoas erram muito. Na hora de elas comprar um produto, o que elas fazem? Elas saem da loja, elas não perguntam para o vendedor qual que é o modo de catálise. Aí vocês chamam no suporte perguntando qual é o modo de catálise daquele produto. Eu não sei. Por quê? Cada produto tem um modo de catálise para cada produto. Então, você já pergunta para o seu vendedor ou você olha atrás da sua lata. Mas eu te indico o quê? Pega uma fita, coloca aqui e fala para o vendedor qual que é o modo de catálise desse produto. Ele vai falar para você, é 3:1, é 4:1, é 5:1, ok? E quanto de diluição? Você já pergunta para ele, por quê? Você já anota, coloca num papel, aí você coloca 4:1, diluição até 20%, ok? Então isso é muito importante, você tem que saber disso, já pega já a diluição, o modo de catálise que você tem que utilizar, ok? Lembrando, qual que é as pistolas que eu utilizo para aplicação de Prime? Eu já estou falando do produto e já falando as pistolas corretas de aplicação de Prime. Para aplicação de Prime, o Prime ele é mais viscoso, ele é mais denso, ele é mais grosso. Eu indico para você uma pistola 1.3. Não indico para você nada de pistola 1.4 para lá. Por quê? Gasta mais produto, você corre o risco de escorrer e ela é uma pressão maior. Você tem que ter um compressor grande para trabalhar com essas pistolas. Não significa que essas pistolas são maiores porque aplica mais produto. Não. Ela é uma outra utilidade, uma outra funcionalidade.
Para pintar carro gigantesco, ok, você precisa de uma pistola dessa. Agora, para a parte de metalização, não. Parte de metalização, qual que é o bico maior? 1.3. Então, para você aplicar o Prime, ok, uma pistola 1.3 é adequada. Ou até uma pistola 1.0 ou a 008, qual que é o problema da 0.8 e a 1.0? Você vai ter que afinar um pouco mais o seu Prime, porque o Prime é mais grosso. E o bico da pistola 08 e 01 é mais fininho, é mais estrangulado, entendeu? Porém não significa que você não pode usar, você pode. Porém, você vai ter que aprender a utilizar na pistola 08. Por quê? Porque ela é mais estrangulada. Significa que sai menos produto, você vai ter que abrir um pouco mais a vazão. Ok? Já estou te falando qual é as pistolas. Então, você pode utilizar 08, 1.0 e 1.3. A mais adequada para aplicação de Prime, 1.3. Ok? Então, isso é muito importante você saber. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida, secagem do Prime. Você vai ver a secagem, tá? Com o seu distribuidor, na sua lata, com o produto que você compra, a marca que você compra. Então, quando você entrar na loja para fazer o pedido, já pergunta catálise, diluição e também tempo de secagem para lixamento, ok? Uma coisa importante, certifique-se que o cara te passa a informação correta. Porque tem muitos vendedores orelha seca. Às vezes ele te passa a catálise de um produto que ele acha que é, mas não é. Então, às vezes ele te passa um exemplo, a catálise vai 3:1, mas ele não viu que na lata a catálise é 4:1 ou 2:1. Isso já aconteceu aqui na empresa, tá? De a gente comprar um produto, o vendedor, na época, bem no começo, ele foi e falou para nós. Porém, quando a gente começou a utilizar, o produto ele era 4:1. E ele falou para mim que era 2:1. Entendeu? Então é muito importante você certificar realmente. Você olha atrás da lata e se certifica, ok? Isso é muito importante. Outra, tempo de secagem importante do Prime, ok? Você só pode lixar após o tempo de secagem que a lata fala para você, tá? Então segue as orientações. Então tem o tempo de secagem para lixamento e tem o tempo de secagem de cura. Normalmente o tempo de cura é 6, 8 horas. Cura que eu viro e falo, ó, presta atenção, ó. Tá vendo esse objeto? Ele foi aplicado o Prime, então ele já foi lixado. Esse objeto que você está vendo aqui, após o tempo de cura do Prime que a gente estava utilizando, depois de 4 horas a gente entrou no processo de lixamento. E após o tempo de cura referente ao nosso Prime que nós estávamos utilizando, nós entramos no processo de base. Entenda o seguinte, processo de base é isso aqui, onde você aplica a sua tinta ou outro produto aqui em cima, deixando esse objeto que eu estou segurando aqui desse jeito espelhado, fazendo o que? A sua base. Então primeiro você faz o fundo, para depois você fazer o que? A sua base. Então você tem que entender que para você entrar com a base, precisa o seu Prime estar curado 100%. Então você pergunta, qual que é o tempo que eu posso entrar para lixamento e qual que é o tempo de cura 100% do Prime? Faça essas perguntas, ok? Isso é muito importante. Senão, você sempre vai errar. Agora, eu te explicando isso, eu tenho certeza que você vai ter outra dúvida. Qual que é a dúvida? Muitas pessoas na hora de comprar o produto, elas compram o verniz, compram o Prime, normalmente compram o Prime de outra marca, um Prime mais barato, e compra sempre o verniz que a gente acaba indicando, ou as tintas que a gente acaba indicando. E para todos esses produtos, você precisa diluir. O que é diluir? Deixar o produto que está mais concentrado, mais grosso, tá? Mais acessível para a utilização. Por quê? Um produto muito viscoso, muito grosso, sem você fazer a diluição, que eles pedem a diluição, tá? De 10 a 20%, você acaba deixando esse produto mais grosso. Então você tem que comprar o quê? Um produto para você fazer a diluição. Então você compra um produto de diluição. Qual que é a marca? Aí você foi lá e pegou um verniz de uma marca, pegou um Prime de uma marca e você precisa diluir. E agora você tem um diluente de uma marca, talvez do verniz, ou você tem um diluente talvez de uma marca do Prime. Você pode utilizar para os dois? Lembrando, presta bem atenção. Se você comprou tudo PU e o seu diluente é PU, você pode diluir a base, que seja PU tanto do Prime, como você pode utilizar também no verniz, como você também pode utilizar na tinta, desde que seja PU, galera. Tudo PU, ok? Compreendeu? Então o seu diluente não importa, você pode usar para o Prime, pode usar para tinta, pode usar para o verniz. Ele serve para qualquer dessas categorias, desde que seja PU, ok? Então,
O Prime, galera, o Prime ele serve para você fazer fundo de objetos que estão muito danificados ou com arranhões mais profundos. É nessa parte agora, antes de eu entrar para falar desses produtos, eu vou falar agora sobre o fundo do Prime. São todos os objetos que precisa. Por quê? Conforme eu vou falando dele, depois eu vou falando desse, e você vai clarificando e unindo os quebra-cabeça, beleza? Vamos lá para mim mostrar para você quando que você deve usar o Prime. Muitas pessoas pegam um objeto, ó, como esse que você está vendo aqui, e o que eles fazem? Eles pegam e aplicam o Prime. Não! Prime você não aplica em objetos que a base está lisa. Exemplo, vamos lá. Imagina que você pegou uma peça de uma moto, de um carro, um objeto decorativo, e ele está 100% liso, ele está bom. Ou ele está com pequenos arranhões, ok? Se você está vendo que ele está com arranhão e você está lixando, e você conseguiu nivelar esse arranhão, você conseguiu nivelar junto com a base do objeto, você não precisa do Prime. Por quê? Porque você foi lixando, devastando ele, até tirar talvez a tinta ou o produto que tenha e nivelou. Aí você não precisa do quê? Do Prime. Por quê? Prime é para corrigir imperfeições que têm mais profundidade, entendeu? Ou objetos que são 100% porosos, que você não consegue. Você lixou, mas você está vendo que ele está cheio de ondulação, ou ele está com efeito casca de laranja. Esquece, a tinta não tira isso. Então você precisa do Prime. Então qual que é o momento de aplicar o Prime? Prime você aplica sempre que você lixou um objeto e esse objeto ele ficou com fundo ou mesmo assim você não conseguiu nivelar. Então você precisa aplicar o Prime. Agora uma informação importante. Eu preciso aplicar o Prime em todo o objeto? Não. Entenda uma coisa, se o seu objeto está todo danificado, cheio de marquinhas, cheio de imperfeições em quase todo o objeto, então, e ele está mais profundo, onde você lixou e você passa a mão, você não está sentindo que está liso, ele está áspero ou com várias ondulaçãozinhas, aí você vai ter que aplicar o Prime em todo o seu objeto, se todo o seu objeto está assim. Agora, um exemplo bem claro, imagina o seguinte, ó, vou dar um exemplo para você. Imagina que você pega um objeto desse, tá? E ele é 100% lisinho, você passa a mão, ele é lisinho. Você já lixou ele, porém, aqui você tem uma parte danificada e profunda. Você lixou, já chegou no material e você sabe, se você continuar lixando, você vai comer o material. E se você comer o material, ele vai ficar o quê? Com defeito. Então o que você tem que fazer? Essa parte aqui, você aplica o seu Prime. Não precisa aplicar o Prime em todo o produto. Por quê? Porque o danificado é só essa parte. Então compreendeu o que eu quero dizer? Muitas pessoas chegam e aplicam o Prime em tudo. Se você aplica o Prime em tudo, o que vai acontecer? Você vai ter que lixar todo o objeto. Aí é onde está o erro. Por quê? A pessoa perde muito tempo lixando. E se você perde muito tempo lixando, significa quando o seu objeto é um objeto, um exemplo, igual a esse, que só tem um corte, ou só tem um pedaço que está faltando, que está um fundinho, você aplica só naquela parte. Por quê? Vai perder menos tempo lixando. Agora, se o seu objeto é todo poroso, por exemplo, ó, deixa eu pegar essa roda, ó. Roda de moto, normalmente, ela é toda porosa. Se você passa a mão aqui dentro é 100% áspero. Por mais que você lixa, não tira a asperesidade. Então, se você não consegue tirar o lado áspero com a lixa, significa que você vai ter que aplicar Prime. Nesse caso aqui, tem que aplicar Prime em toda ela. Aí sim, você aplica o Prime e depois você entra com a sua base. Compreendeu para que serve o Prime? Deixa eu te dar um outro exemplo bem legal, ó. Um outro exemplo bem legal. Tá vendo essa peça aqui de moto? Tá vendo? Essa peça, ó, se você notar, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui ela enferrujou. E o que acontece? Comeu a tinta e comeu o ferro, entrou profundamente. Toda essa peça ela tá 100% lisinha. Eu tirei o efeito casca de laranja, ficou lisinha. Então significa que toda essa parte eu posso já entrar com a minha base. Agora, nessas partes aqui, ó, onde está fundo, onde comeu, o que eu faço? Eu quebro com a lixa, uma lixa 220, uma lixa 300. Depois eu faço o quê? Eu utilizo o meu desengraxante. Por isso que eu estou deixando essa lata aqui. Sempre que você lixar um objeto, sempre que você preparar um objeto para você entrar na parte de fundo, não importa o que seja, tinta, seladora, Prime,
você tem que limpar. Por quê? Porque a sua mão ela contém gordura e essa gordura, quando você aplica qualquer coisa em cima, ela reage ao contrário, ela pode dar bolinhas ou ela pode desplacar, que desplacar é soltar. Então sempre você tem que limpar todo esse objeto. E você nota que quando você limpa com esse objeto, ele já vem limpando e já vem parece que secando esse objeto, tirando a sujeira. Então sempre limpa ele ou lava com detergente e seca. E depois não coloca a mão aonde você vai fazer a aplicação. Por quê? Porque a sua mão tem gordura. Isso daí que eu estou falando para você, a maioria das pessoas elas não sabe e comete esse erro. Então nesse caso, onde você aplicaria Prime? Só aqui nessa parte, por quê? Você aplica o Prime nesse pedaço todinho aqui, ok? E depois você vem lixando assim, ó, por quê? Conforme ela vai comendo, ela vai nivelando e deixando na mesma superfície. Você não aplica inteiro. Agora, se todo esse objeto fosse áspero, você teria que aplicar o Prime em todo o objeto. Entendeu o que eu quero dizer para você? Por que muitas pessoas cometem esse erro? Porque elas não sabem. Por isso que é importante essa aula teórica. Um outro exemplo, ó. Tá vendo esse objeto? Ele está 100% liso, correto? Porém, se você notar, a gente fez várias fissuras nele para mostrar teste de resistência. Talvez você já deve ter visto esse vídeo. Repara, ele está com várias aberturas. Então o que acontece? Eu posso lixar, vou lixar, ok. Só que eu cheguei num nível mais fundo do que essa minha base. Eu comi lá dentro mesmo, bem profundamente. Então o que acontece? Eu sei que eu vou lixar, vou acabar debastando aqui, vou debastar aqui, só que aqui eu não vou conseguir nivelar. Então o que eu faço? Dou um quebra de lixa total, para pelo menos tirar esses pedaços aqui. Se não estiver soltando, galera, não está soltando, você passa assim, não está soltando de jeito nenhum, quebra de lixa. Para você tirar as pontas que vão entrar ar, quebra de lixa. Tenta dar uma nivelada aqui. Quando você quebrou de lixa, onde você vai aplicar o Prime? Aqui nessa parte, ó. Toda essa parte, ó. Por quê? Depois quando você for lixar, você só vai nivelar aqui. Entendeu? Se o objeto é 100% poroso, aí sim você aplica o Prime em todo ele. Então, tenho certeza que você teve a compreensão no momento de aplicar o Prime e no momento de não aplicar o Prime. Muitos plásticos, que nem esse aqui, ó, quando vem de fábrica, ele é poroso. Ele é cheio de ondulação e ele tem o quê? Buraquinhos nele. Se eu aplicar tinta direto, lixei, ok. Porém, eu já estou no plástico. Se eu já estou no plástico e já lixei, significa que eu vou ter que ficar lixando o plástico e comer o plástico. Então significa que eu tenho que entrar o quê? Com o Prime. Então Prime você sempre aplica. Se o seu objeto é poroso, se o seu objeto não é liso, se ele está com defeito. Porém, você só aplica onde você precisa realmente aplicar. Se precisa fazer toda a roda, faz toda a roda. Se não precisa, não faz. Ok? Então é isso aí, galera. Tenho certeza que você entendeu essa parte do Prime. Agora, a gente vai entrar aqui na parte da seladora plástica. Ela também faz o fundo, tá? Isso é muito importante. Para você ter uma noção, muitas das vezes você entra com a seladora plástica sempre, na verdade sempre. Se o seu objeto é de plástico e ele está virgem, sempre antes de aplicar o Prime, você aplica a seladora plástica. Lembrando, isso aqui só serve para plástico, galera. Sabe aquele momento que você pega uma peça e você puxa assim, ó, e sai toda aquela película, ou a tinta sai só com a mão ou só com a unha? Então, significa que o seu objeto de plástico não tem seladora plástica. E aqui nesse momento eu vou falar para você como utilizar esse produto, ok? E quais são os segredos desse produto na hora de utilizar. Para você ter uma noção, a seladora plástica ela tem algumas regras que eu vou passar para você, ok? Mas deixa eu te passar como você deve utilizar essa seladora, qual é o momento, por quê? Muitas pessoas cometem esse erro por falta de informação dessa parte, essa parte técnica. Entenda uma coisa, vamos lá. Seladora plástica você utiliza para todos os objetos que é plástico. Então, nesse caso, esse objeto que já está pintado aqui bonitinho, eu utilizo a seladora plástica? É uma pergunta. O que você acha? Eu utilizo a seladora plástica nesse objeto que é de plástico, porém já está preparado? Fiz essa pergunta para você. Responde. Qual que é? Fala para mim. Já vou te responder agora. Você não utiliza seladora plástica se o seu objeto é de plástico e já está preparado e você está passando a unha, ó, ou qualquer coisa, ele não sai. Por quê? Significa, para esse objeto estar desse jeito, já foi aplicado seladora plástica já no momento que ele era virgem. Então, nesse caso, galera, ó, se o seu objeto está todo lisinho, você lixou ele, não tem arranhão, não tem nada, você já pode entrar na parte de preparação de base. Precisa aplicar seladora plástica? Não, mas é plástico, mas não precisa. Por quê? Porque o objeto não é virgem. Um outro exemplo para você bem claro, ó, tá vendo essa calota? Peguei uma outra calota, plástico também,
porém aqui está no objeto virgem. Se eu entro com um Prime para fazer alguma correção, antes de aplicar a seladora, vai dar merda, vai soltar. Pô, Thiago, tem um buraco, eu preciso aplicar Prime só num pedacinho. Ok, lixa primeiro, ok? Aplica a seladora plástica, sempre tem que lixar. Com lixa 400 ou 320, ok? Lixa, depois que você lixou, aplica a sua seladora plástica. Aplicou a seladora plástica em toda a peça que está virgem, aí sim você pode aplicar o Prime naquele ponto ou em todo o objeto se precisar, ok? Vamos imaginar que nesse caso o objeto está 100% liso, porém é virgem, então você vai aplicar o que? A seladora plástica. Antes de aplicar a seladora plástica, lixa com uma lixa 400 ou 300 ou 320, lixou, quebrou com toda a lixa, limpa, passando o que? O desengraxante para tirar pó, para tirar resíduo, para tirar marcas aí de gordura da sua mão, do objeto, e depois você entra com uma seladora plástica, ok? Entrou com a seladora plástica, qual que é as regras da seladora plástica? Para você ter uma ideia, você pode a cada 7 minutos dar uma mão. Então, você entra com uma mão, aqui não precisa ser uma mão carregada, galera. Você pode fechar mais a sua vazão, entendeu? Por quê? Esse produto é 100% líquido, ele já é pronto para uso, você não catalisa, você já coloca direto na sua pistola e já, ó, não deixa muito carregado para o quê? Para não escorrer, porque ele é líquido. Então, fecha mais a vazão, faz a primeira aplicação, aguarda 7 minutos, faz a próxima aplicação. Ok, já está ótimo. Aí sim, se o objeto não precisa aplicar Prime, você já pode entrar na parte de base. Precisa lixar esse objeto? Não. Por quê? Você já aplicou a seladora plástica, então você já pode entrar com a sua tinta, o seu verniz, fazendo o quê? A base. Lembrando, qual que é o tempo máximo que eu posso deixar o objeto parado após a aplicação da seladora? Muitas pessoas cometem esse erro, eles fazem o quê? Pegam o objeto, aplicam em vários objetos e vão fazer o objeto no outro dia. Esquece! Você já perdeu a qualidade e eficiência. Esse produto aqui só permite você deixar o seu objeto parado ou exposto até 40 minutos. Então significa, se você fez 10 objetos, você tem até 40 minutos para aplicar fundo em todos eles ou aplicar Prime em todos eles. Beleza? Então já deu para você compreender o que eu quero dizer. Nesse caso que eu estou falando para você aqui agora, imagina, você aplicou toda a seladora, deu 7 minutos, aplicou mais uma mão, você vai seguir as orientações de passagem, de demão do seu fabricante, da sua lata, ok? Sempre segue isso. Então, você aplicou a primeira mão, se precisar de duas, aplica a segunda, ok. Se você não vai aplicar Prime, já entra direto com a sua base, beleza? Quanto tempo? Depois de 7, 15 minutos já pode entrar direto. Beleza? Os erros mortais que as pessoas cometem é deixar esse objeto parado por mais de 40 minutos ou eles não aplicar a seladora plástica em objetos que são virgem. Então você tem que aplicar, ok? Um outro exemplo bem claro, ó, é um objeto virgem. Então quebro de lixa 300 ou 400, desengraxo, seladora plástica e já entro com a minha base porque o objeto já está liso. Agora, o objeto está com vários buraquinhos. Então, lixo primeiro, ok? Limpo, seladora plástica e aplico o Prime na onde precisa aplicar. Se não precisar aplicar em tudo, aplico só naquele ponto. Se precisar aplicar em tudo, aplique em tudo. Depois eu entro com a minha lixa novamente. Beleza? Então isso é muito importante você saber dessas regrinhas. Então tenho certeza que você tirou as suas dúvidas sobre a seladora plástica. Qual é a marca? Qualquer marca, ok? Não precisa catalisar, não precisa diluir. Pronta para uso, tá? Agora vamos falar da massa plástica. O que é a massa plástica? Massa plástica seria como se fosse um cimento para grandes imperfeições, grandes buracos. Um exemplo, se você tem aí na parede da sua casa um buraco gigantesco, você não consegue corrigir, tá? Com gesso, você não consegue corrigir apenas com uma massinha, porque ela vai puxar. Então significa que você precisa fazer o quê? Uma massa de cimento para jogar nessa peça, para ela ancorar, entendeu? E selar e ficar dura. Então a massa plástica serve para aqueles objetos que você pegou que tem buraco, que tem mais de meio centímetro assim desse tamanho, ou assim, ou mais de 1 milímetro ou 2 milímetros de profundidade, entendeu? Que não são buracos superficiais. Buracos superficiais o Prime cobre. Agora, buracos profundos, você tem que utilizar massa plástica, ok? Nem é para tudo que você utiliza massa plástica. Por isso que eu viro e falo, escolha o seu mercado, escolha o seu nicho, escolha o segmento que você quer atuar. E pare de ficar pegando vários objetos que as pessoas te mandam. Por quê? Elas mandam para você objetos muito danificados, com muitos problemas, onde talvez você teria que utilizar.
quando você constrói o seu mercado, você pega objetos sempre lisos, sempre limpos, sempre bom para trabalhar. Por isso que eu falo, nunca fica pegando vários objetos separados, porque você não fica bom e você sempre tem que ficar comprando vários produtos que você talvez nem utilizaria dentro do seu negócio com objetos que você faz. Então a massa plástica serve para você preencher buracos, imperfeições mais profundas. Porém, para você utilizar a massa plástica, você tem que lixar aquele local, tem que desengraxar aquele local, aplicar a massa plástica, deixar secar, lixar e depois aplicar um pouquinho do seu prime naquele ponto, ok? Por quê? Porque o prime, ele corrige a imperfeição deixando bem lisinha a base como essa, tá? Outra coisa também sobre o prime que eu já quero falar com vocês. Muitas pessoas, o que eles fazem? Aplicam o prime, aí eles começam a lixar o prime, eles não deixam o prime tirar aquela camada grossa, o prime começa a mudar de cor, você vê. E também começa a mudar de textura. Você começa a ver que ele começa a tirar. Quando você está vendo que o seu prime está deixando um efeito meio quadriculado ou casca de laranja, significa que ainda não está bom. Você tem que lixar mais. As pessoas deixam esse efeito no prime e querem corrigir com a tinta. Não faça isso. Deixa lisa todo o seu fundo para depois você entrar no processo de base. Então tenho certeza que tudo que eu falei agora para você tirou todas as suas dúvidas sobre fundo, parte técnica, qual prime você deve utilizar, que é o prime PU, massa plástica, para que serve? Para grandes imperfeições, onde você tem que lixar a área exposta, limpar, aplicar a sua massa plástica e depois colocar um pouquinho de prime naquele local, ok? Só naquele pontinho, beleza? Depois você também tem o que? A seladora plástica, que eu mostrei para você que seladora plástica você utiliza para objetos virgem. Nesse caso, não é um objeto virgem. Lembrando, seladora plástica é só para plástico. E sempre você deve aplicar seladora plástica antes de colocar qualquer produto em cima. Antes de colocar tinta de base, ou verniz de base, ou prime de base. Ok? O prime de fundo, quer dizer. Então, sempre utiliza a seladora plástica para objetos virgem. Nesse caso, se o objeto não é virgem, você confia nele, que não está saindo, quebra de lixo em todo ele e já entra na parte do processo. Ok? Você também viu que você pode utilizar aí qualquer diluente, desde que seja PU. Nós utilizamos só PU para metalização, ok? E você também viu que você tem que limpar os seus objetos, por quê? Por conta da sua mão, gordura, ok? Você viu também que você tem que deixar o seu prime curar para você lixar, tem que deixar o seu prime curar para você aplicar o seu fundo no seu objeto para não ter reação. Você viu também que você tem que pedir a catálise correta para o seu distribuidor e a diluição também para o seu distribuidor. Tempo de secagem total do prime de cura, pedir também para o seu distribuidor, ok? E também não importa a marca, beleza? Nessa aula, galera, você teve toda a compreensão teórica. Agora você vai entrar nas aulas práticas que está logo aqui abaixo. E lembrando, para que você seja efetivo e tenha qualidade nos seus objetos, você vai ter que praticar muito. Então comece a praticar com objetos menores, porque você gasta menos produtos, tem mais resultado e você atinge a eficiência que você quer. A maioria das pessoas começa nesse erro. Elas não conseguem fazer nenhum objeto desse tamanho perfeito e elas querem pegar objetos desse tamanho, rodas de caminhão e tudo mais. Isso é loucura. Por quê? Para você ter essa qualidade vai demorar de 3 a 6 meses até 1 ano. Então compreenda que para você ser efetivo é prática, prática, prática. E quanto mais você pratica com o mesmo objeto, mais resultado você tem, mais eficiência você tem, melhor qualidade, desperdiça muito pouco produto também. Então compreenda, não é os grandes objetos que traz os grandes resultados, e sim fazer objetos iguais, diariamente, frequentemente. Por quê? Porque você melhora a qualidade. E se você está começando agora, sempre comece com um objeto de 1 palmo ou no máximo 2 palmos. Objetos assim é fácil começar para quem está iniciando. Porém, fazer calotas para quem está começando não é legal. Fazer rodas para quem está começando não é legal. Você vai gastar muito produto, vai se estressar e vai ter que aprender. Então primeiro aprenda em objetos pequenos para depois você entender toda a dinâmica de prime, de fundo, modo de aplicar, modo de pegar na pistola, ter o manejo da pistola para depois você ir para objetos maiores. Se você vai direto para objetos maiores, você vai tomar tapa, e sabe o que vai acontecer? Você só vai ficar reclamando. E eu estou falando isso por experiência própria. Eu já passei pelo que você está passando. E qual que foi o momento da virada? Quando eu comecei a fazer objetos pequenos e iguais diariamente.
eu me tornei o melhor fazendo aquele modelo de objeto. E é assim que as grandes indústrias, as grandes empresas trabalham. Você não vê eles pegando várias coisas e mudando, não. Sempre os mesmos. Por quê? Sempre repetindo os mesmos, vem habilidades mais fáceis, vem cognição, vem melhor qualidade e vem o que? O menor desperdício, beleza? Te vejo na aula abaixo agora na prática, aplicação de fundo, seladora e tudo mais. A parte de base você vai ter aí no outro módulo, beleza? Te vejo lá, até mais, tchau, tchau! Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.